A carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É importante também compreender o relacionamento entre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Pois há muita diferença entre a perfeita vontade de Deus e a sua vontade permissiva. Deus não anula a responsabilidade do homem arrepender-se e crer. Pois o desejo de Deus de que todos os que creem sejam salvos não os isenta da responsabilidade de obedecer a sua voz e de segui-lo. De modo geral, a Bíblia refere-se à vontade de Deus em 3 sentidos diferentes. 1. A vontade de Deus é outra maneira de se identificar à lei de Deus. Davi, por exemplo, forma um paralelo entre a frase tua lei e tua vontade no Salmo 40, versículo 8. Da mesma forma, o apóstolo Paulo considera que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a sua vontade. Romanos 2, versículos 17 e 18. Em outras palavras, como em sua lei o Senhor nos instrui no caminho que Ele traçou, ela pode ser apropriadamente chamada de a vontade de Deus. Lei significa essencialmente instrução e inclui a totalidade da palavra de Deus. 2. Também se emprega a expressão a vontade de Deus para designar qualquer coisa que Ele, Deus, explicitamente quer. Pode ser corretamente designado de a perfeita vontade de Deus. E a vontade revelada de Deus, é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, 4 e 2 Pedro 3, 9. Ele quer também que nenhum cristão perca a graça. 1 Timóteo 2, 4 diz: É desejo de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que não quer dizer que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. 3. A vontade de Deus pode se referir àquilo que Deus permite ou deixa acontecer, embora Ele não deseje especificamente que ocorra. Isto pode ser corretamente chamado de a vontade permissiva de Deus. Realmente, muita coisa que acontece no mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. Como, por exemplo, o pecado, a concupiscência, a violência, o ódio e a dureza do coração. Mas Deus permite que o mal continue por enquanto. A chamada do profeta Jonas para ir a Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus. Mas sua viagem na direção oposta estava dentro da vontade permissiva de Deus. Jonas capítulo 1. Além disso, a decisão de inúmeras pessoas permanecerem sem salvação é permitida por Deus. O ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não revela apenas uma doutrina, mas afeta toda a nossa vida diária como cristãos. Primeiro, devemos descobrir qual é a vontade de Deus, conforme revelada nas Sagradas Escrituras.
e como os dias em que vivemos são maus, temos de entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios 5:17. Uma vez que sabemos como Deus deseja que vivamos como cristãos verdadeiros, precisamos nos dedicar ao cumprimento da sua vontade. O salmista, do Salmo 143, por exemplo, pede a Deus que lhe ensine a fazer a sua vontade. E ao pedir igualmente que o Espírito o guie por terra plana, está em essência suplicando a Deus a capacidade de viver uma vida em retidão. Salmo 143:10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Igualmente, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4, espera que os cristãos tessalonicenses sigam a vontade de Deus, evitando a imoralidade sexual e vivendo de maneira santa e honrosa. E na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo ora para que os cristãos recebam a plenitude do conhecimento da vontade de Deus, a fim de viverem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Acompanhe comigo o que diz Colossenses 1, versículos 9 e 10. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Os cristãos são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. Mateus 6:10, Mateus 26:42, Carta aos Romanos 15, do 30 ao 32, Carta de Tiago 4, versículo 13 ao 15. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida de nossa família. Podemos conhecer a vontade de Deus, primeiramente, através da Bíblia, que é a sua vontade revelada, e também através da direção do Espírito Santo em nosso coração. Romanos 8, do 4 ao 14. A vontade de Deus é cumprida quando oramos para que o reino de Deus e a sua justiça prevaleçam entre nós. Mateus 6:33. Se a nossa oração for assim, e o nosso compromisso também, teremos total confiança de que o nosso presente e futuro estarão sob os cuidados do Pai. Se, porém, há pecado deliberado, voluntário em nossa vida e rebelião contra a palavra de Deus, Ele não atenderá às nossas orações. Salmo 66:18. Não podemos esperar que a vontade de Deus seja feita, tanto na terra como no céu, a não ser que nós mesmos procuremos cumprir a sua vontade em nossa própria vida. E não podemos usar a vontade de Deus como desculpa pela passividade ou irresponsabilidade no que diz respeito à sua chamada para lutarmos contra o pecado e a monidão espiritual. Pois é Satanás e não Deus o culpado por essa era maligna, com a sua crueldade, maldade e injustiça. Primeira carta de João 5:19.
é também Satanás quem causa grande parte da dor e sofrimento no mundo. Jó, capítulo 1, do 6 ao 12. Jó, capítulo 2, do 1 ao 6. E Lucas 13, 16. E assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, 1 João 3, 8, assim também é da vontade explícita de Deus que lutemos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, por meio do Espírito Santo. Efésios 6, 12, 13. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Efésios 6, 12 e 13 nos diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5, afirma: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas na nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. E a nossa luta contra a nossa natureza pecadora, o pecado, o mundo e Satanás, com o seu reino das trevas, como nos afirma Efésios 6,12, inclui ter todo o nosso pensamento submisso à vontade de Cristo. Se deixarmos permanecer em nossa mente pensamentos contrários à santidade de Deus, isso nos levará ao pecado e à morte espiritual. Romanos 6, versículos 6 e 23, e Romanos 8, versículo 13. Deus conhece tudo, inclusive o nosso pensamento. Dele, nada jamais se oculta. Hebreus 4,13 nos ensina: não há nada encoberto diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e claras aos olhos daquele com quem temos de tratar ou com quem temos de prestar contas. Salmo 94 diz, 94:11 diz, Salmo 94:11 diz: Senhor, conhece os pensamentos do homem e sabe que são vaidade. Salmo 139, versículo 2 afirma: Senhor, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Nós somos tão responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos, quanto somos pelas nossas palavras e atitudes. Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Romanos 14:10 e 12 diz: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. No Evangelho de Mateus 7:21,
o Senhor Jesus nos ensina afirmando: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aqui, ele não está ensinando que alguém pode ganhar ou merecer a salvação pelos seus próprios esforços ou obras, pois a salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé, como nos afirma Efésios 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 nos ensina: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porém, o verdadeiro cristão, o realmente convertido e regenerado, demonstrará o seu cristianismo através de obras. Pois como Tiago diz em sua carta, a fé sem obras é morta. Tiago 2, 17 e 26 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui, no Evangelho de Mateus 7, o Senhor ensina que o verdadeiro cristianismo só será realmente reconhecido em alguém que faz a vontade de seu Pai que está nos céus. Ele nos ensina que o verdadeiro cristianismo só será realmente reconhecido em alguém que faz a vontade de seu Pai que está nos céus. Esta é a condição essencial para a entrada no reino dos céus. E como vimos em Efésios 2, 8 e 9, a salvação é um dom de Deus. Só Deus, mediante o Espírito Santo, pode salvar alguém. O verdadeiro cristão sempre fará a vontade do Pai e viverá uma vida justa e reta. Guarde isso no seu coração. O verdadeiro cristão sempre fará a vontade do Pai e viverá uma vida justa e reta. A sua vida será a cada dia mais semelhante de Cristo e também testemunhará contra este mundo perverso e mau, que é inimigo de Deus. Tiago 4, 4, primeira carta de João 2, 15 e 16. E como verdadeiro discípulo de Cristo, terá também com prioridade fazer a vontade do Pai. E então, como Jesus, terá a vontade do Pai como uma verdadeira comida sua. Evangelho de João 4, 34. E assim será reconhecido como cristão genuíno que faz a vontade do Pai. Marcos 3, 35 e Mateus 12, 50. O verdadeiro cristão viverá o verdadeiro Evangelho de Cristo e estará sempre crescendo no arrependimento, na fé e na santificação. Eu repito, o verdadeiro cristão viverá o verdadeiro Evangelho de Cristo e estará sempre crescendo no arrependimento, na fé e na santificação. E será alguém que viverá em prática constante do jejum, tendo uma vida profunda e perseverante de oração e meditação da palavra viva do Altíssimo Deus. A vontade do Pai será uma marca profunda na vida de um discípulo genuíno do Senhor, todos os dias. A oração desse verdadeiro discípulo de Cristo será eficaz, pois será feita segundo a perfeita vontade de Deus, e ele estará vivendo também dentro da vontade de Deus. E veja agora comigo
O que nos diz Apocalipse 4:11. Veja o que ele revela de Deus e da sua perfeita vontade. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11.